respeitar quem chegou no horário. Então, eu queria agradecer aí a presença de todo mundo. É uma iniciativa da ACT juntamente com a XP. Rodrigo Saldanha é o Head Comercial de Previdência da XP. Então, a iniciativa nossa para trazer mais informação e mais conteúdo também, né, para os nossos clientes. Então, o nosso tema hoje vai ser Previdência, né? Que é um produto que eu adoro, particularmente, eu sempre gostei muito, sempre passei muito isso para os meus clientes, mas é um produto que tem um preconceito muito grande, né? Principalmente por conta de produtos ruins, que muitas vezes os clientes tinham em outras instituições. Então, é um produto que vem passando por muitas modificações aí no decorrer do tempo, conseguiu ter mais, os gestores conseguiram ter mais oportunidades e conseguiram diferenciar o produto. Então, a gente vai falar um pouco disso também, do produto Previdência e de algumas possibilidades que a XP está lançando desse produto que vem se sofisticando aí a cada dia, né? Então, eu queria passar a palavra para... Na verdade, assim, vai ser um bate-papo, tá? Então, o Saldanha tem uma apresentação aí, mas, assim, a gente vai deixar o chat ligado. Quem tiver perguntas, pode fazer no chat. Eu vou ler as perguntas para que a gente faça um bate-papo super, super descontraído aqui. O objetivo é realmente trazer mais informações para vocês e algumas novidades bem interessantes que estão surgindo também, tá? No final da live, a gente vai fazer um sorteio. Então, a gente vai sortear 3 cursos da ACT, 3 cursos de ações, com acompanhante. Então, são 6 pessoas que serão contempladas nesse sorteio. E aí, no final da live, eu vou dar o resultado do sorteio de quem ganhou o curso, tá? Então, Saldanha, passo a palavra aí para você. Muito obrigada pelo seu tempo em estar aqui compartilhando todo o seu conhecimento com a gente. Obrigado vocês pelo convite. Só antes de me apresentar, Nina, só para entender, para concorrer eu posso concorrer ou não? Acho que não, né? Porque senão também fica bagunça. Mas só para tirar a dúvida, precisa ficar até o final, né? No final que você vai dizer, é isso? Tem que Só ficar fazer até alguma coisa, mandar um nome, é só ver quem está na lista aqui. então, não ganha. Tá bom. Pedir para minha família entrar aqui também, porque aí quem sabe, né? Não, tô brincando. Vamos lá. Obrigado de novo, obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com vocês, prazer poder falar de previdência, que a gente gosta bastante. Tá? Me apresentando um pouquinho, eu estou aqui na XP há um pouco mais de um ano. Tá? Eu entrei na XP dentro da seguradora, tá? E era responsável pelo portfólio de produtos da seguradora. E ano passado o foco foi inteiro esse, criar um portfólio de produtos extremamente robusto, com bastante opção para os nossos clientes. A gente vai falar um pouco dele, mas hoje, certamente, o portfólio da XP Seguros é o maior portfólio de produtos do mercado. Tá? Esse ano, eu vim para a cadeira de comercial da Previdência, como responsável pelo comercial da Previdência da XP como um todo. Tá? E antes disso, trabalhei 10 anos nos grandes bancos, sempre dentro da área de produtos de Previdência também. Então, acho que uma das coisas que eu gosto de falar sempre no começo da nossa conversa, estou nesse mercado há quase 12 anos, tá? Então eu consigo dizer de maneira super tranquila que esse mercado mudou muito, tá? E que a previdência de 10 anos atrás é completamente diferente da previdência de hoje. Tá? Atrás a previdência era muito mais engessada, o preço dela era muito maior. Vamos falar um pouco de preço também hoje, que é algo que é muito importante na hora de comprar a previdência, ficar esperto com o preço. Tá? E para o investidor ela mudou muito. Tá? A norma evoluiu e, por consequência, o mercado evoluiu. Uma das coisas que a gente viu que não andou na mesma velocidade foi o comportamento dos investidores. Então, essa conversa aqui é bem para provocar isso, tá, Nina? Como que a gente consegue fazer com que o investidor perceba que o mercado mudou muito, que o mercado está cada vez melhor para investidores de previdência. Tá? Vou projetar aqui minha apresentação, Nina, mais para ficar como pano de fundo da nossa conversa, mas é o que você falou, vamos bater um papo. Tá? Pergunta aqui no chat, a gente fica de olho, a gente vai respondendo. Quanto mais interativo, melhor. Vamos lá. Tá aparecendo já, né, Nina, direitinho? Tá sim, tá sim. Boa. Então, acho que a provocação que eu acabei de fazer, né, o mercado mudou muito, a regulamentação mudou muito,
e o investidor como um todo não mudou tanto? Por que eu afirmo isso de maneira tão categórica, de maneira tão objetiva? Quando a gente olha para o mercado hoje, o mercado é de quase R$ 1 trilhão, é enorme, tá? Mercado previdenciário brasileiro. Isso aqui é só a previdência aberta que a gente está falando. A gente nem considera a previdência fechada aqui, que é a previdência daqueles funcionários de empresas que têm as suas próprias fundações, tipo a Petros, que é dos funcionários da Petrobras, Funcef, a Postales, o pessoal do Correio, e assim vai. Tá? Isso aqui é só previdência aberta, que é a previdência que a gente vende aqui no dia a dia. Tá? Então, mercado de R$ 1 trilhão. E aí tem um primeiro problema aqui, que é a alta concentração. Tá? Tem 90% desse mercado concentrado nos grandes bancos. Né? E qual que é o problema de estar concentrado nos grandes bancos? Para qualquer mercado, para qualquer serviço, para qualquer tipo de oferta de produto, a premissa básica do mercado é quanto maior a competitividade, maior tende a ser o nível de serviço ou a qualidade do produto ofertado para o consumidor. Então, concentração no mercado, a maioria das vezes representa baixa competitividade e, por consequência, uma oferta de um serviço ou de um produto que eventualmente poderia ser muito melhor do que é. E aí, o que corrobora essa necessidade de uma oferta de serviço muito mais bem estruturada, muito mais robusta, focada no cliente final, é quando a gente pega a reserva do mercado e olha a distribuição dos investidores como um todo. Tá? Os investidores hoje, quando a gente olha aqui a distribuição por classe de ativo, que é o gráfico de baixo, desde 2017 até 2019, o mercado mudou bastante. Tá? Isso aqui é fechamento 19. O mercado mudou bastante, a gente teve uma redução forte da taxa de juros, a Bolsa de Valores se tornou cada vez mais atrativa para o investidor, mas o comportamento do investidor não mudou. A gente saiu de 89% de renda fixa para 82% 2 anos depois. Então, o investidor de previdência, ele continua, do mercado como um todo, tá, pessoal? Ele continua ainda muito conservador, ele ainda continua muito concentrado, tá, em classes de ativo que, eventualmente, não fazem frente com o horizonte de investimento da Previdência. Tá? Previdência é o produto para longo prazo. Né? A gente sempre fala, você vai comprar uma Previdência, não é para você ficar 2 anos, 3 anos com ela. É para longo prazo. E dado que você é um produto que é para longo prazo, tá? Qual que é a premissa? A gente vai falar de algumas premissas de mercado aqui, de investimento, mas a primeira premissa básica que a gente tem é quanto maior o seu prazo, teoricamente, mais risco você pode correr. Você vai ter mais tempo para recuperar. Tá? Então, produto para longo prazo, extremamente conservador, a gente olha o mercado de 82% no mercado de renda fixa, já tem alguma coisa em descompasso, já tem algo que a gente entende que dá para melhorar muito. Tá? E é o que é o nosso propósito, né, Nina, da Actis, da XP como um todo, é o nosso propósito, sempre ofertar a melhor qualidade de serviço. Tá? E quando a gente fala aqui de renda fixa, tem um adendo nisso, né? Produtos de renda fixa, para o cenário que a gente vive hoje de taxa de juros super baixa, a capacidade de atingir os seus objetivos pode ficar comprometida. Tá? Só uma observação, o Copom acabou de cortar em 0,75, então agora a gente tem uma Selic de 2,25 ao ano. Tá? Então, saiu agora, Nina? Eu nem olhei, saiu agora? Acabou de sair. Então, isso aqui está mais rápido que o Jornal Nacional, nossa live aqui. É tiro e queda. Então, acho que meu próximo slide já está desatualizado até. Tá? Acabou de ficar desatualizado. Mas a minha provocação qual que é? Poxa, com 2,25 de taxa de juros, a sua capacidade de ter ganhos ao longo do tempo fica cada vez mais comprometida. E aí, quando a gente fala de ganhos, tá? Quando a gente está falando de longo prazo, estou falando em manutenção do padrão de vida, manutenção do poder de compra do seu dinheiro, a gente olha com um pouco mais de detalhe, que a gente olha qual que é a taxa real do seu investimento, né? Não só a taxa, a gente costuma dizer que tem a taxa nominal e a taxa real. A taxa real nada mais é do que a taxa nominal menos a inflação. Tá? Uma explicação super simples é isso. Tá? Então, a gente pega um cenário onde a inflação está rodando próximo de 1,70, 1,5, com uma taxa de juros próximo de 2,2, a sua taxa real está próximo de 0,5. Então, a sua capacidade de preservar o valor monetário ou, eventualmente, gerar riqueza, né? Porque riqueza, quando a gente está falando de investimento, ela só acontece quando você tem uma taxa real positiva. A partir do momento que você não tem taxa real, você, teoricamente, você ficou mais pobre, porque o seu poder de compra foi lapidado. Você
O exemplo simples, uma caneta BIC hoje que você comprava por R$1, daqui a alguns anos, se você não corrigir a inflação, você não vai nem comprar essa mesma caneta BIC, por mais que o seu saldo tenha crescido, entendeu? Então, essa premissa é muito importante. Tá? E aí, de novo, produtos de renda fixa tendem com o tempo, nesse cenário de taxa de juros super baixo, tendem com o tempo a ter um comprometimento muito maior na capacidade de gerar esse retorno. Tá? E aí, quando a gente fala para o mercado de renda fixa, tá? A gente sempre tem que ficar muito atento ao preço do produto. Tá? Preço, o que eu digo na Previdência, o que eu chamo de preço? É a taxa de administração. Antes, preço na Previdência, tinham mais coisas que determinavam o preço. Né? A taxa de carregamento, que a gente... Isso aí hoje no mercado já quase não existe mais. Né? Às vezes, se procurar ainda acha, mas tem pouquíssimos players que têm carregamento. A XP foi pioneira em tirar o carregamento do mercado, não tinha produto, já nasceu sem produto sem carregamento. Tá? Então, hoje preço é taxa de administração. E aí eu fiz um estudo aqui super simples, pessoal, considerando a taxa de juros que a gente tinha até 10, 20 minutos atrás, tá, pessoal, que era de 3%. Tá? O que eu fiz aqui de estudo? Tá? Super simples. Eu peguei a taxa de juros fechamento de cada um dos anos, né, e coloquei uma taxa de administração de 1%. 1% de taxa de administração lá para 2010 não era uma taxa extremamente absurda, era relativamente competitiva dentro do mercado. Tá? E aí o que aconteceu? Imagina que você é um investidor, você comprou seu produto com a taxa de administração de 1%, tá? E carregou esse produto até hoje. O seu gerente também nunca te ligou para falar, vamos para uma taxa menor porque a taxa de juros está caindo. Tá? O fato de não ter feito essa realocação, no tempo, de maneira indireta, você acabou pagando mais caro. Tá? Então, como é que a gente olha esse quadrinho super simples que eu fiz? CDI a 9,75, uma taxa de 1% representava mais ou menos 10% do seu retorno. Tá? Para um fundo de DI passivo que simplesmente replica o CDI. Tá bom? Lá para 2016, quando a taxa subiu, cenário de impeachment, cenário de mais instabilidade política, econômica, a taxa de juros subiu um pouco. Foi próximo de 15, acho que a Selic estava a 15, o CDI fechou perto de 14, algo nessa ordem de grandeza. Tá? A taxa de administração impactava menos ainda. Então, 1% sobre os 14, nessa época era 7%. Você fala, pô, não tem grande prejuízo. Mas hoje, para uma taxa de juros super baixa, você ainda está no seu produto de renda fixa referenciado DI, que paga 1%, nesse exemplo super besta que eu fiz aqui, no ano representava 25% do seu retorno. Hoje, com a taxa rodando a 2,20, 2,25, 1% é mais ou menos uns 40% do seu retorno. Isso antes de recolher imposto de renda ainda. Tá? Então, certamente a sua capacidade de preservar o seu ganho real já foi comprometida, tá? E nem o ganho inflacionário você está. Você consegue, tá? Nesse cenário. Então, uma coisa que a gente costuma, não é falar mal, mas dizer para os clientes que de fato não é investimento, é a poupança. Tá? Então, você pega um produto, você tira 1% da administração, está dando 60% do CDI, cara, no português bem claro, isso aqui virou poupança. Poupança não é investimento. Então, precisa ficar esperto com a precificação. Tá? E aí, acho que uma provocação que é muito importante Saldanha, então quer dizer que nada pode cobrar 1% na Previdência? Pode. Se você tiver um produto de gestão ativa, onde tem um gestor tentando gerar retorno acima do risk-free, né? O risk-free que a gente considera aqui no país é o CDI. Então, se você tiver uma gestão ativa que te entrega um retorno adicional ao CDI, onde você consegue manter o seu retorno real ou manter a sua preservação do capital, né, rendendo no mínimo inflação, é outra conversa. Mas fundo de gestão passiva, 100% de CDI, cobrar 1% não tem cabimento. É muito caro. Tá? Eu não pago 1%, eu pago 0,8%. Está caro também. Tá? Então, precisa ficar atento com isso, que eventualmente, sem perceber, a gente está pagando mais caro, o investidor está pagando mais caro, mesmo estando no mesmo produto de sempre. Tá? O efeito que isso tem no seu retorno é muito impactante. Então, tem que ficar atento a esse ponto. Tá? E aí, a provocação que a gente gosta de fazer para longo prazo, dificilmente o CDI vai conseguir te garantir no longo prazo o retorno que você quer ter, tá? Ou o ganho de riqueza que você busca.
Então, você precisa diversificar. E ter um portfólio que te permite fazer isso é o que vai fazer você conseguir atingir seu objetivo. Tá? Então, eu coloquei aqui, montei uma tela super simples, com algumas bandeiras das assets que a gente tem em parceria, tá? Assets com nome super forte. Tá? E aí eu coloquei aqui o total. A gente hoje tem mais de 110 estratégias, tá? Para não dizer que não tem mais 110 estratégias, hoje a gente lançou mais uma. Então, a gente lança bastante estratégia. Hoje a gente lançou o Gap Absoluto, estratégia muito boa, extremamente aderente à estratégia que eles têm em fundos, né? Que a gente chama de 555 aqui, mas estratégia de fundos a gente acabou de lançar. Então, novidade. Então, vocês vêm com novidade, eu venho com novidade também. Acabamos de lançar um produto hoje. Tá? Muito boa estratégia, casa super renomada, vale a pena dar uma olhada. Eu acho um comentário, Saldanha, quando você está falando isso, eu acho que muita gente não sabe, muita gente acha, na verdade, que só pode ter um fundo de previdência, né? Eu, em reunião com vários clientes, eu já me deparei com esse tipo de questionamento. Ah, mas a minha previdência é tal. Não, não é assim. Você pode ter 10, 15, 20, enfim, quantas estratégias você quiser, quantos certificados você quiser. Então, eu acho que é importante você mencionar um pouquinho isso, porque muitas vezes as pessoas não sabem. Ah, eu tenho a minha previdência no banco X e minha previdência está lá e eu não posso fazer nada com isso. Então, só explicar um pouco que é possível ter todas as assets, né, se quiser. Dá para fazer um álbum de figurinha aqui, dá para colecionar a gestora se quiser. Tá? Então, obviamente tem que estar atrelado ao seu perfil de investimento, com o seu objetivo e assim vai, mas não precisa se limitar a uma gestora e também não precisa se limitar a ser só PGBL, ser só VGBL, né, Nina? Também ou pode ter PGBL, quero investir mais do que 12%, compra o VGBL, faz sentido. E se for para regressiva e progressiva, faz sentido ter um pouco de cada uma delas? Faz também. Pô, lá na frente eu sei que eu vou ter um gasto dedutivo de imposto de renda como saúde, por exemplo. Posso ter uma previdência progressiva para netar esse valor, fazer essa compensação fiscal? Pode também. E aí o excedente você faria na regressiva, porque você sabe que você vai ficar mais de 10 anos. Então, dá para fazer, dá e pode fazer a combinação que for mais adequada para você sob o aspecto de gestão, né, de perfil suitability e tributário. Então, acho que esse ponto... Uma pergunta do Leonardo Machado aqui. Quando escolher PGBL ou VGBL? Boa, essa pergunta é boa. A gente costuma dizer que sempre que você puder escolher o PGBL, escolha. Tá? Quanto? Até 12% da minha renda bruta tributável compensada. Uma sopa de salada, uma sopa de letra aqui, né, de palavra, mas o que eu quero dizer? Pode fazer até 12% do seu salário mensal que você recebe. Tá? O seu salário mensal é uma renda tributável compensável. Tá? Ou seja, são rendas que você recebe, paga imposto de renda, e você pode compensar esse imposto de renda que você pagou com algum gasto dedutível. O exemplo que a gente costuma usar sempre é saúde. Outros, educação, dependente, também pode. Tá? E previdência. E o PGBL é um investimento dedutivo do imposto de renda. Então, isso que a gente fala que faz sentido. Tá? Isso faz até 12% no PGBL. Mas eu quero juntar 20% da minha renda. Faz mal, faz 12% no PGBL. Os outros 8% você faz no VGBL. Com a única consideração de que, para você fazer o PGBL, você precisa estar com um vínculo ativo com alguma instituição de previdência social. Porque tudo que a gente fala aqui, isso aqui é uma previdência complementar. Complementar o quê? Complementar a previdência social. Então, o PGBL, para você ser elegível e poder deduzir da sua base tributável o investimento no PGBL, você precisa ter vínculo ativo com um regime de previdência social. Pode ser o INSS ou um regime de previdência social de determinada classe de trabalhador e assim vai. Tá? Não precisa se prender unicamente, exclusivamente ao INSS. Tá? Perfeito. Eu acho válido também a gente frisar que nem todo mundo precisa de um PGBL, né? Eu já me deparei com algumas situações de clientes que eram empresários, então não tinham salário e não recolhiam imposto de renda na pessoa física, a empresa pagava o imposto de renda e eles recebiam como distribuição de lucros. Essas pessoas, elas não precisam de um PGBL, não devem contribuir para um PGBL, porque não faz sentido de forma tributária, né? Você estaria pagando imposto de renda sobre o valor total e não sobre o rendimento, e você não vai se beneficiar com esse PGBL. Então, é algo também que a gente presta toda essa assessoria
para ajudar o cliente a escolher se é PG, se é VG, se é progressivo, se é regressivo, e o valor que vai colocar, quanto pode usar de base tributária, enfim. Então, só para deixar claro que não é todo mundo que precisa de um PGBL. 100% correto. Acho que o que a gente sempre tenta deixar claro para entender quando eu compro ou quando eu não compro PGBL. PGBL é o tipo de investimento que deduz base tributária para você pagar menos imposto de renda. Ou seja, que você pode compensar imposto pago. Se você já não tem mais imposto para compensar, para você diminuir de arrecadação, o PGBL perde sentido. O racional simples é esse. Então, o exemplo que a Nina deu, ele é empresário, ele já recebeu, já recolheu todo o imposto dele dentro da empresa e quando ele está recebendo, ele já não tem imposto nenhum. Pô, não tem imposto para você abater. Então, não faz sentido o PGBL. Tá? E aí, acho que, voltando um pouco aqui na linha da argumentação, acho que da construção da ideia, a gente partiu... Eu gosto sempre de deixar claro aqui o racional das coisas, porque a decisão fica sempre bem embasada. Né? Por que a gente investe aqui em Previdência? Mercado altamente concentrado, investidor que não tem muita opção ou tem uma opção muito cara para o horizonte dele, para o objetivo dele. A gente trouxe um portfólio que vai conseguir fazer com que você atinja seu objetivo. Por que ele consegue atingir seu objetivo? Por conta da quantidade de opções que a gente tem aqui. Né? E aí, opção, por que é bom ter diversas opções e alocar em diversas assets ou diversas estratégias diferentes? Aquela que a gente sempre ouve, é um ovo em cada cesto. Né? Você precisa diversificar seus investimentos. Você precisa fazer com que o seu portfólio tenha uma correlação baixa. Isso tende a aumentar, né? Baixa correlação no portfólio. Né? Portfólio diversificado tende sempre a melhorar a relação risco-retorno que você corre. Você sempre busca o menor risco possível para o maior retorno possível. Como que você consegue atingir isso? Diversificando em diferentes estratégias. Né? Então, acho que você conseguir fazer isso, tem 110, certamente alguma dessas estratégias, não uma delas, alguma delas serve e se enquadra no seu perfil e vale a pena montar a sua carteira. Tá? E acho que o segundo passo que faz com que a gente consiga diversificar mais ainda, tá? Eu gosto de ressaltar muito isso, que isso mostra por que a Previdência aqui conosco é algo que é muito bom para o seu futuro, para a sua carteira, porque a gente roda aqui com uma carteira, com um portfólio de produtos aberto, ou seja, a gente roda com uma arquitetura aberta. O que é rodar com uma arquitetura? O que é ter uma arquitetura aberta? De maneira super simples, é uma arquitetura onde você tem diversos gestores que se plugam na sua arquitetura, tá? Na sua plataforma. Obviamente, todos os gestores passam pelo nosso processo de diligência, passa pela nossa curadoria. Existe um comitê super rígido para ver se o gestor entra ou não entra na nossa plataforma. Né? Não é ele que escolhe se plugar. Ele escolhe se plugar, mas precisa passar pela nossa chancela, obviamente. Tá? Então, você ter diversos gestores te permite melhorar ainda mais esse efeito de diversificação. Por quê? Quando você tem diversos gestores, você não fica refém da percepção de um único gestor, dele estar errado ou dele estar certo. Tá? Então, quando a gente pega, por exemplo, nos grandes bancos, onde eles rodam com a arquitetura fechada, ou, eventualmente, eles até rodam com a arquitetura aberta, mas tem poucos gestores externos, a sua capacidade de pulverizar o seu investimento sob a ótica de percepção de gestão, ela fica comprometida. E aí, o que a gente está querendo dizer, o que eu estou querendo dizer, eu nem entro no mérito se a gestão é boa ou é ruim. Tá? Na maioria das vezes, quem vai dizer isso é o investidor que diz se aquela gestão é boa ou ruim para ele. Tá? Então, eu não entro no mérito se ela é boa ou ruim. Eu entro no mérito de que, se você ficar com um único gestor, você vai estar sempre suscetível àquele cara sempre errar ou ele sempre acertar. A partir do momento que você tem vários gestores, você pode ter um gestor nessa ponta errando e outro gestor nessa ponta acertando. No final, para a sua carteira, isso é saudável. Então, você, no tempo, vai conseguir diversificar mais ainda. Então, buscar sempre diversificação por classe de ativo e por gestão faz muito sentido. Então, ter 50 gestoras aqui é só mais um passo, é só mais um item necessário para a gente conseguir ofertar o melhor serviço para o nosso cliente. E acho que uma provocação que a gente gosta de fazer, que é muito boa, é a quantidade de gestores que tem nesse mercado. Como eu disse lá atrás, o mercado mudou muito porque a norma evoluiu bastante. Hoje a norma é muito mais flexível, você consegue ter
estilos de gestões completamente diferentes dentro da Previdência, coisa que você não conseguia 10 anos atrás. Tá? E aí, o que aconteceu com isso? Tá? Conforme a norma foi flexibilizando, diversos gestores foram entrando no mercado de Previdência. Tá? E em conversa com o cliente, a gente fala com o cliente, eu falo bastante com o cliente, apesar de não ter carteira, mas a gente fala bastante com o cliente. Fala com um cliente que você pega até 2 anos e meio, 3 anos atrás, ele não investiu em Previdência. E ele entrou no mercado de Previdência, ele começou a investir em Previdência. E aí você fala, o que te fez investir na Previdência? Antes você não acreditava, hoje você acredita. Cara, eu via diversos gestores que eu já investia, tá? Lá no 555, na plataforma de fundos normal, Verde, Adam, SPX, Alaska, Leblon, vários desses que estão aqui e vários outros que estão na nossa plataforma, ele começou a perceber que o gestor, ele começou a entrar no mercado de Previdência. E o cliente, ele é médico, ele é advogado, ele é engenheiro, o mundo dele é outro, ele não tem obrigação de entender disso. Não tem, tá? Tem um assessor para isso, você tem... O nosso serviço é nossa obrigação, não do cliente. Tá? Ele falou, cara, se tem um gestor, ele acompanha o mercado no dia a dia, o trabalho dele é esse, a profissão dele, ele é o profissional que faz isso, e eu não sou profissional nisso, e ele resolveu entrar nesse mercado, e vários deles fizeram a mesma coisa, alguma coisa tem. Tá? Por que ele está fazendo esse movimento e eu, como investidor, não faço? Sendo que a única coisa que eu faço, de certa maneira, é seguir a recomendação dele ou investir no fundo dele, porque eu entendo que ele faz isso bem, melhor do que eu faço, com mais tempo e com mais dedicação. Tá? E aí ele começou a ver que diversos gestores entravam, vários desses gestores tinham estratégias na Previdência muito semelhantes ou eventualmente iguaizinhas às que eles tinham no 555, com a diferença de que na Previdência você tem diversas vantagens tributárias. Então, de maneira racional e super simples, ele falou, poxa, eu posso ter o mesmo gestor, o mesmo fundo, dentro da Previdência, com um prejuízo de gestão nulo ou baixíssimo, e pagar muito menos imposto de renda, pô, vou junto com ele, vou fazer esse movimento, vou começar a investir cada vez mais em Previdência. E o bacana dessa provocação é que ela vai um pouco diferente do que a gente está acostumado a ouvir da Previdência. Né? Previdência é o produto ou o investimento de aposentadoria, na verdade nem chama de investimento, né? A gente já viu vários lugares que não chamam de investimento. Previdência é para aposentadoria, previdência é para sucessão. É para isso também, mas não só para isso. Previdência, a gente gosta de dizer que é um veículo de investimento para maximizar os seus retornos através de otimização tributária. É um conjunto de soluções financeiras. Tá? Então, se eu posso, de novo, no exemplo do cliente que a gente conversou, se eu posso ter o mesmo estilo de gestão, o mesmo produto, a mesma qualidade, pagando menos imposto de renda, por que eu não vou optar por isso? Eu não optaria porque é um investimento para curto prazo. Eu vou precisar desse dinheiro daqui a 1 ano, 2. Aí tudo bem, faz total sentido. Não coloca na Previdência que você vai ter uma ineficiência tributária. O que você está buscando é uma eficiência tributária. Para longo prazo, a Previdência te traz eficiência tributária. Então, é para longo prazo, não tem um prejuízo de gestão, vou pagar menos imposto de renda, a decisão tinha que ser quase que óbvia. Né? Perfeito. É tarde para fazer isso? Nunca é tarde. É uma estratégia que a gente usa, né, para recursos de longo prazo, porque uma outra alternativa da Previdência é fazer a portabilidade interna de um fundo para o outro sem pagamento de imposto, né? Sim. Então, por exemplo, digamos, você tem o fundo de ações Leblon e você tem o fundo de ações Alaska. Você quer sacar os dois para aplicar no Adam, por exemplo. Você tem que sacar aquele fundo de ação, você tem que pagar o imposto de renda, você tem que fazer uma nova aplicação no fundo Adam, por exemplo, né? No caso de uma previdência que você tem Adam previdenciário, você tem o Leblon previdenciário, você tem o Alaska previdenciário, você pode fazer a portabilidade interna de um para o outro sem pagamento de imposto. Isso é muito bom, né? Então, se o cliente ele tem esse prazo longo, se, claro, como você comentou, para curto prazo não faz sentido, né? Porque a alíquota regressiva começa em 35%, mas se o cliente sabe que não vai usar aquele recurso por mais de 5, 6 anos, já faz sentido ele ter esses produtos em previdência e fazer portabilidade interna. E eu digo isso também para mudança de perfil, para mudança de estratégia. Então, olha, eu tô com meus produtos aqui todos agressivos, eu tenho muitos clientes que fazem isso.
Eu tenho os meus produtos aqui todos agressivos, minhas previdências estão todas em ação, estou imaginando que a gente vai passar por uma crise, um ciclo negativo, faço uma portabilidade interna, vou para renda fixa. E o contrário, tenho clientes também que estavam aí em produtos, em previdências bem conservadoras, agora a gente está com a Selic de 2,25 ao ano, vamos migrar para um portfólio moderado arrojado via portabilidade interna, sem pagamento de imposto de renda, tá? Então, isso é uma beleza do produto. E hoje, dentro da XP, a gente consegue fazer portabilidade interna, se for dentro da mesma seguradora, em 5 dias, em 6 dias. Então, a gente consegue migrar a estratégia e não pagar imposto de renda. Então, hoje, fazer uma carteira de previdência privada é muito mais eficiente para o longo prazo do que fazer uma carteira de fundo de investimento. Só complementando o que você falou. Eu acho que é o ponto-chave, Nina. Eu vou até pular uns slides, vou direto para o estudo que a gente fez, aproveitar que isso está aqui na pauta. Acho que é muito importante. O que eu fiz aqui, tá, pessoal? Eu fiz aqui o que a Nina acabou de dar de exemplo. Uma carteira em fundos, uma carteira na previdência. Tá? Vou explicar super simples o estudo que eu fiz aqui e é fácil de entender também. Tá? Pega uma pessoa, um investidor, que colocou 100 mil reais em uma carteira de previdência e uma carteira de fundos. Tá? E ao longo do tempo, essas duas carteiras, ele foi realocando entre estratégias semelhantes, tá? Que fizeram com que a carteira rendesse sempre igual. Tá? É um cenário hipotético, tá, pessoal? Então, a carteira sempre rendeu muito parecido, sempre rendeu igual. Só que ao longo do tempo, ele ficou com esse dinheiro investido durante 20 anos, e ao longo desses 20 anos, ele realocou 10 vezes dentro dessas carteiras. Tá? Cada uma dessas carteiras, dentro de fundos, eu realoquei 10 vezes, na Previdência eu realoquei 10 vezes. Como a Nina falou, em fundos, toda vez que você realoca, você resgata, o dinheiro cai na tua conta, você pagou um imposto, você precisa ir lá e pegar e reinvestir. Na Previdência, como o dinheiro não passa pela tua conta, ele entra na conta da seguradora e volta para outro fundo, você não passa na tua conta, você não paga imposto. Então, essas realocações, cada vez que você realocou o fundo, recolheu o imposto e reinvestiu, você tomou uma mordida. Então, nesse exemplo super simples aqui, você meio que na carteira de fundo você tomou 10 mordidas, na de Previdência você não tomou nenhuma mordida. O impacto disso, uma carteira que rendeu, a taxa de simulação que eu utilizei aqui foi 6,5% ao ano, tá? Nominal. Uma carteira que rendeu, as duas carteiras renderam 6,5%, a diferença da Previdência no VGBL regressivo, que tributou 15%, que a gente sabe que não tributa, mas eu vou deixar o imposto igual só para deixar clara essa diferença, a importância dessa diferença, tá? Ficou 20 mil reais a mais, 19.926. Tá? Fala, pô, Saldanha, mas a Previdência, na regressiva, eu sei que ela vai tributar 10% depois de 10 anos. No caso aqui, 20 anos vai tributar. Então, eu coloquei aqui contra 10%. Essa diferença fica maior ainda. A Previdência fica com saldo de 32 mil, nesse exemplo que eu dei aqui, de R$ 32.500. Então, nesse cenário hipotético, nessa simulação, só seguindo esse racional, se fosse para o investidor escolher fazer tudo o que ele fez na carteira de fundos e não na carteira de previdência, a carteira de fundos, uma conta super simples, deveria render no mínimo 10% a mais que a de previdência, para o saldo ficar igual. Porque a diferença que você teve aqui foi quase 10%, né? Foi 32 mil reais a mais em cima de uma base de 327 mil. Então, esse ponto da portabilidade faz muito sentido. Tá? Você consegue gerar uma eficiência tributária muito grande. E aí, a gente aqui zero falou se esse dinheiro é para aposentadoria, se esse dinheiro é para sucessão. A gente não deu um destino para ele. Eu simplesmente tratei isso aqui como um investimento visando otimizá-lo tributariamente. Então, utilizar a Previdência como um veículo para melhorar a sua carteira sob o aspecto tributário faz muito sentido e tem que partir desse pressuposto para você investir em Previdência. Tá? Os outros eu não vou considerar? Óbvio que vai considerar. Vou considerar para aposentadoria, vou considerar para sucessão? Óbvio que vai. Tá? Mas não esqueça que Previdência é só um veículo. Você precisa utilizar da melhor maneira possível. Tá? Lembrando também que não tem come cotas, né? Pagamento antecipação, né, de imposto de renda 2 vezes no ano, Previdência não tem come cotas. E só falando rapidamente, a gente está falando muito de Previdência como um investimento, mas eu acho um produto sensacional para sucessão, né? O fato de Previdência não entrar em inventário
Então, já passei também por casos de famílias que tinham muitos milhões em investimentos financeiros, em ações, em fundos imobiliários, em imóveis, em terras, e os herdeiros não tiveram recurso para poder liberar o inventário, porque não tinha recurso líquido, tá? Então, a previdência privada é um produto, assim, fenomenal para isso. Os beneficiários, eles são indicados na hora que a gente faz ou a portabilidade, a previdência, a contratação, e esse recurso é liberado em até 30 dias pela seguradora, e no caso da Bahia, sem pagamento de TCMD, então não tem nem esse imposto. Isso pode mudar, né? Em alguns outros estados já existe esse tipo de cobrança, mas assim, o mais importante é a liquidez, né? Dos sucessores conseguirem ter acesso a todo o recurso que está investido na previdência privada em 30 dias, para conseguir desenrolar todo o resto necessário e poder dar andamento ao inventário. Então, assim, todo mundo precisa ter uma parcela em previdência privada. Seja uma pessoa que está constituindo uma aposentadoria, seja uma pessoa que já tenha um patrimônio, seja uma pessoa nova que está pensando lá no futuro, seja uma pessoa mais velha que já esteja pensando em sucessão. Então, não existe um perfil que eu diga assim, você não precisa de previdência. Todo mundo precisa de previdência, né? Seja para acumular ou seja para sucessão. Então, eu acho super válido pontuar aqui esse benefício do produto que, além de não ter comicotas, além dessa facilidade da portabilidade, o Leonardo até perguntou aqui também quais são as taxas que incidem sobre a previdência privada. Em caso de portabilidade, não tem nenhum custo para o cliente, tá? Então, se você tem a sua previdência no banco e você quer trazer sua previdência para a XP Seguradora, enfim, ou para qualquer outra seguradora parceira da XP, o cliente não paga nada, não tem nenhum tipo de custo. E uma outra dúvida que sempre aparece também é o seguinte: mas eu já estou no banco na alíquota de 10% regressiva. Se eu fizer a portabilidade, eu volto para o 35%. Não volta, tá? Então, todo o prazo que você já tem lá na Previdência, você carrega com você quando você troca de fundo. Isso é muito importante também. A gente não perde esse tempo. Então, só complementando aí minha paixão pelo produto. A gente é suspeito para dizer, né? Muito. E aí eu acho que eu queria só, a gente está falando um monte aqui, acho que o legal é mostrar o como também, né? Mostrar boas opções. Então, eu separei uma lista de produtos aqui, Nina, que são sucessos de captação. Tá? Sucesso de captação, como eu trabalho aqui dentro da área comercial, eu vejo tudo que é produto que capta, como os clientes se comportam. Então, eu coloquei alguns aqui, cada um numa classe de ativo, tá? Que bastante cliente tem investido. Tá? E, eventualmente, pode fazer sentido para vocês também que estão aqui conosco. Tá? Vou falar super rápido de cada um deles, de maneira super simples. Tá? E tem um quinto produto, é o produto bônus, tá? Que também é mais sucesso ainda, mas vamos deixar uma curiosidade. Começar falando menos agressivo para o mais agressivo depois, tá? Trend Post. Esse produto aqui é o mais simples que tem na nossa prateleira, no mercado. Esse tipo de produto é extremamente simples. É um fundo passivo DI, tá? Ele só tem LFT lá dentro. Você fala, pô, Saldanha, peraí, nem continua. Você estava lá atrás falando que não era para ter um fundo DI, que para o horizonte de investimento não é condizente. Concordo, continuo afirmando a mesma indagação, a mesma provocação, tá? Só que tem um ponto. Tem muito cliente que não tem apetite algum a risco. Tá? Você pode falar de novo, e eu falo pela minha mãe, falo, mãe, você precisa comprar risco, não precisa pensar mais. Não quero saber. Cada um tem sua história, cada um tem sua vivência, cada um tem seus traumas e os motivos pelos quais fazem as escolhas. Tá? Então, você é extremamente conservador, quer um fundo DI, que não vai gerar volatilidade, não tem risco de crédito, não tem risco de mercado, esse é o produto. Tá? Qual que é o preço disso? Então, vai ter um retorno fenomenal. A mãe fala, eu não quero saber, não preciso ter muito retorno muito alto. Eu só não quero ter retorno negativo ou muito abaixo da inflação. Então tá bom, então tá aqui, esse produto pode ser bom para você. E quanto custa? Custa 0,3%. A taxa de administração desse produto é baixíssima. Tá? Então, pô, Saldanha, 0,3, mas eu pago 1 lá. Quanto que é para entrar na estratégia? Certeza que você vai me cobrar 5 milhões. Não. 1 milhão de vezes menor. Tá? Não. 100 mil vezes menor. 5 mil reais para investir nesse produto. Tá? É super baixo. Tá?
Por quê? Porque eu não preciso cobrar mais, entendeu? Eu cobro 0,3 no produto, porque a gestão dele é extremamente simples. Não tem gestão, não é que não tem gestão, mas não tem complexidade de gestão alguma. Tá? Então, não faz sentido eu cobrar uma taxa de administração muito maior do que essa. Tá? Só falando um pouco aí do dia a dia, esse foi o produto campeão aí que a gente escolheu para os clientes de perfil conservador passarem por essa turbulência que a gente está enfrentando, tá? Então, muitos clientes que estavam ali em multimercado, que estavam em previdência de ações e que preferiram dar um passo atrás para depois rever essa questão de o que fazer, né? A gente fez a portabilidade, em 5 dias estava no trend pós, super tranquilo, um produto aí sem volatilidade. Então, usamos bastante. E você não precisa ficar, não é um casamento, né, Nina? Se achar que vale a pena voltar para outro produto, para outra estratégia, pode fazer de novo. Se for interna, né, se for dentro da seguradora, você não tem carência alguma. A única coisa que você vai precisar respeitar é o prazo de cotização e liquidação do fundo. Então, perfeito. Não precisa ficar com ele para sempre. Você acha que agora é um bom momento, você aloca. Se ele não acha mais que é um bom momento, você desaloca. Se fosse num fundo, você ia ter que resgatar, pagar imposto de renda, alocar. Quero sair. Resgato, pago imposto, realoco no que eu estava lá atrás. Então, de novo, portabilidade faz muito sentido. Claritas. Claritas é um produto multimercado. Como o próprio nome já diz, ele atua em diversos mercados. A alocação dele majoritariamente é renda fixa. Só que ele tem algumas alocações em ações, em câmbio, em alocação offshore, em ativos, com que fazem com que o produto consiga capturar um pouco de retorno ao longo do tempo. Eu costumo dizer que é um multimercado de baixo risco, baixa volatilidade. Tá? A volatilidade dele é próximo de 2%. Para longo prazo, 2% não é algo muito grande, tá? Não é uma volatilidade absurda. Estamos falando para 20 anos, 15, 20 anos, não é algo que vai gerar muita vol para a sua carteira como um todo. Né? E eu gosto muito desse produto por conta do perfil de gestão dele. Obviamente, além dele fazer uma gestão muito boa, quando a gente lançou o produto, e toda vez que eu falo desse produto, eu conto essa história, porque isso mostra mesmo o quão o produto é bom. Tá? Quando a gente lançou, a gente fez uma live, fez um vídeo de lançamento, explicou a estratégia, chamou o gestor, chamou o Red Asset da mão. E ele falou, Saldanha, e na época que foi setembro do ano passado. Setembro do ano passado estava todo mundo comprando risco, comprando bolsa, vendendo a casa, comprando papel, estava uma loucura, né? E o Damon não corria tanto risco. O Damon, entra, olha o mercado, está todo mundo entrando, como é que você não vai pegar fogo? Cara, o que eu vou fazer aqui é gestão de longo prazo, preservando o retorno ao longo do tempo, me atentando muito mais a cenários que possam fazer com que o retorno que eu capturei eu tenha que devolver, tá? Do que tentar ganhar muito dinheiro no curto prazo. Tá? E uma coisa é o gestor falar isso antes do cenário acontecer. Ele falou em setembro, outubro, não lembro direito quando foi, mas foi quando a gente lançou. Tá? E aí, 6 meses depois, vem uma crise super forte, veio o corona, e o produto defende super bem. Tá? Então, quando o gestor tem esse tipo de postura, a gente consegue perceber que, para longo prazo, é o cara que você precisa estar junto. É onde você precisa investir seu dinheiro. Ele tem a diligência, ele tem a curadoria, ele tem a responsabilidade como cotista. Tá? Então, eu gosto de contar essa história porque é uma história prática, é real. A gente costuma dizer que não é engenheiro de obra pronta. Né? Tem cara que a gente conversa que é engenheiro de obra pronta. Depois que fez, ele conta. Não, ele falou que ia fazer antes do cenário acontecer. E, provavelmente, ele não tinha a leitura de cenário que viria o coronavírus, que ia ter uma crise absurda, que você ia ter uma recessão global. Nada disso. Ele só estava sempre muito preocupado em preservar retorno. Né? Então, a estratégia faz muito sentido para a carteira do cliente. E nenhuma dessas estratégias aqui, a gente recomenda elas de maneira individual. Está falando desde o começo que é para diversificar. Então, são estratégias muito boas para fazer parte do seu portfólio. Tá? O próximo, Giant Steps. Giant Steps é um multimercado também. Ele corre mais risco. Tá? A volatilidade dele é próximo de 4, 5. Só que ele é um outro tipo de multimercado. Um multimercado que a gente chama de quantitativo. O que é um fundo quantitativo? Né? O que é um multimercado quantitativo? Ele é um fundo que ele combina, obviamente, percepção do gestor, né? Convicção de um gestor, tá? Com análises estatísticas e modelos matemáticos para ver qual que é o melhor comportamento do fundo de acordo com as leituras de cenário e com as percepções de gestor. Tá? E na prática, no dia a dia, o que vai acontecer? Você vai chegar
na gestão do produto, ele tem diversos robozinhos, de fato são robozinhos mesmo, operando o mercado, acompanhando o mercado. Por que isso é bom? Conforme o gestor ele vai lá, determina o modelo, determina as premissas dele de gestão, ele calibra o robozinho dele, as ordens que ele quer fazer ou não, de acordo com o cenário. E ele faz isso para diversos cenários, diversos mercados, diversas situações. E ele vai lá e deixa um monte de robô rodando. O fato dele fazer isso, ele consegue acompanhar muitos mercados ao mesmo tempo, com uma velocidade muito grande. E não só acompanha, mas como atua de uma maneira muito rápida. Então, o que acontece? Você está num fundo quantitativo, bateu o trigger de preço de compra à frente, ele faz. O robô faz. É mais rápido, vai bater a aposta que quiser, é mais rápido que qualquer gestor humano. É uma forma muito boa de descorrelacionar a carteira, né? Exato, esse é o ponto. Acho que quando a gente está falando de quantitativo, acho que além da velocidade, a descorrelação é muito boa. Porque, de novo, ele vai olhar diversos mercados e atuar de uma velocidade muito diferente no mercado. Né? Então, ele tende a gerar uma descorrelação muito boa para o seu portfólio. Então, lá atrás, descorrelaciona por estratégia, descorrelaciona por gestor, descorrelaciona em estratégias que geram descorrelação. É sempre nessa busca para o seu portfólio. Tá? E aí, por que até agora eu só falei por que é bom um quantitativo. Eu não falei por que é bom o Giant Steps dentro do quantitativo. A Giant Steps, essa estratégia que a gente tem, de maneira super simples, é a combinação de duas estratégias, que é a Sigma e a Zaratustra. Sigma é o tipo de estratégia que ganha dinheiro em cenários normais, onde o investidor é muito mais racional, onde o preço do ativo é coerente, tá, para o real valor dele. E a Zaratustra, por sua vez, é o inverso. Gestor irracional, mercado de altíssima volatilidade, preço do ativo rodando com desconto muito alto ou com uma sobrevalorização muito alta, que não deveria ter, tá? E ele ganha dinheiro nesses cenários. E por que isso é bom? Previdência é produto para longo prazo. Você tem uma estratégia que no longo prazo vai capturando retorno e nesses cenários pontuais que a gente viveu hoje, ela consegue proteger, faz muito sentido. Então eu vou colocar todo o meu dinheiro aqui? Não, de novo, não. É para fazer parte do seu portfólio de diversificação. De acordo com o seu perfil de risco de investidor, você... rabisquei aqui. Você investe mais ou investe menos. Tá bom? E o último, falar super rápido aqui, Brasil Capital. Fundos 100% ações, a Previdência faz muito sentido. Tira proveito da evolução da norma, que antes você só podia ter 49% em ações, agora você pode ter 100% em ações. Casa extremamente diligente, trabalham com poucos cases, olha cada um dos cases no detalhe. Quando ele resolve comprar aquela ação, ele vai carregar por um período maior, porque ele olhou com muito detalhe. Tá? Então, faz muito sentido para a Previdência essa estratégia, a gente gosta bastante. Tá? E a última aqui, acho que não dá para deixar de falar dessa. Né? Deixa eu só, antes de você falar dessa, que é super especial, claro. Deixa eu só responder aqui uma pergunta de Alexandre. Ele pergunta, nenhuma taxa é cobrada ou não há carência, mesmo que a portabilidade seja feita entre tipos diferentes de fundos? A carência, se for dentro da mesma seguradora, ela não tem, tá? Então, se você está saindo de, por exemplo, do Claritas XP para o Brasil Capital XP, você não tem carência, você pode solicitar portabilidade interna a qualquer momento e não tem nenhum custo, não tem nenhum tipo de taxa, nem nenhum tipo de custo para o cliente, tá? Se você estiver trocando de seguradora, por exemplo, saindo da Icatu, entrando na XP, você tem que respeitar uma carência de 60 dias do início do fundo. Depois de 60 dias que você entrou, você já consegue pedir a portabilidade para uma outra seguradora, certo? É isso aí. Vamos lá. O que acontece? O mercado evoluiu e ele começou a dividir os investidores por perfil de qualificado e não qualificado, igual o mundo de fundos é hoje. Tá? Então, na Previdência, quando a gente chama de investidor qualificado, na Previdência a gente chama de proponente, mas a definição é a mesma. Tá? O que determina se é qualificado ou não é a mesma. Tá? Então, para investidores não qualificados, tá? Investidores gerais ou proponente geral, que a gente chama no caso da Previdência. Deixa eu só explicar o que é investidor qualificado, porque pode ter gente que não sabe. Então, investidor qualificado são pessoas que declaram ter mais de R$1 milhão em aplicações financeiras. Então, a gente tem fundos de investimento e alguns fundos previdenciários que são destinados apenas para investidores qualificados, tá? Então, por exemplo, fundos 100% em ações
de previdência são destinados para investidores qualificados. Então, pode ter alguns investidores que não consigam acessar essas estratégias. Isso aí. E aí o que acontece, né? A carência para o investidor geral, 60 dias. Tá? Como a norma criou o investidor qualificado, a premissa, qual que é? Pô, o investidor qualificado sabe os riscos, entende melhor o que ele está alocando. Uma das coisas, a qualificação nada mais é do que dizer que, de uma maneira mais direta, cara, você sabe o risco que você está comprando, você sabe a estratégia que você está comprando. Tá? Dado que parte desse pressuposto, a carência para qualificado também é maior. Tá? Porque ele sabe que aquilo é para longo prazo. Tá? Então, a carência, quando a gente está falando de produtos destinados a proponentes qualificados, é de 180 dias. Tá bom? Para portabilidade externa e para resgate. Para interna, não. Tá bom? Então, é bom ter isso sempre na cabeça, que, pô, você comprou um produto para qualificado, se quiser resgatar, é carência inicial, né, que a gente está falando. O primeiro resgate vai ser 180 dias. Perfeito. Só aproveitar para passar para você essa responsabilidade de responder a pergunta do Rafael. Para um plano de previdência com saída para daqui a 26 anos, você sugeriria 100% em renda variável? Vamos lá. Eu nem posso sugerir, tá? Porque eu não tenho cadeira de research, eu não tenho cadeira de recomendação. Eu legalmente não posso fazer isso, tá? Faz sentido você ter uma carteira 100% em ações? Pela premissa básica de investimento, você precisa diversificar? Não, tá? Eu tenho muito apetite a comprar ações. Posso comprar somente produtos 100% ações? Pode. Você é livre para comprar o que você quiser. Mas o que, se fosse para dizer, vou dizer como é que eu me comporto. Tá? Eu tenho 30 anos e meu horizonte é mais ou menos esse, 26. Na verdade, era para ser menor, né? Mas vai ter que trabalhar, não tem jeito. Então, o meu horizonte é mais ou menos esse, 26, 30 anos. Tá? Eu, particularmente, tenho bastante dinheiro em ações. Tá? E minha previdência está bem alocada em ações. Tá? Isso quer dizer que para todos os investidores vale? Não. Precisa sentar com o seu assessor, ver qual que é a melhor recomendação para você, qual que é o portfólio que é mais coerente para você. Tá? Mas, para também não deixar o Rafael sem resposta mais direta, para longo prazo, faz muito sentido você ter uma posição maior em ações, sim. Tá? 100% eu acho que é um pouco radical. É a minha opinião também, eu também sou a favor da diversificação, né? Então, a minha previdência não está 100% em ações, apesar de estar ali 50%, 60%. Então, uma opinião pessoal. Mas vamos ao queridinho da noite, Super Prev. Só para também o pessoal dar uma interagida, se não quiser parar de olhar um pouco a minha... Fica ouvindo a gente, tá? Mas não precisa olhar tanto para a nossa cara. Eu coloquei aqui um QR Code, aponta o celular para a tela, liga a câmera, esse QR Code ele vai te jogar numa landing page que a gente montou, que explica direitinho essa estratégia. A estratégia é a Super Prev, tá? A gente lançou, acho que 1 mês e meio, a gente lançou no começo de maio. Tá? Sucesso de captação, dos produtos que mais captam aqui conosco. O PL do fundo já deve estar batendo mais ou menos 200 milhões de reais, informação pública, pode entrar no site, no CVM, você vai achar esse dado. Tá? E o que é o bacana dessa estratégia? Por que a gente gosta bastante dela? Tá? Vou até falar aqui, ó, a Nina colocou, o sorteio daqui a pouco, tá, pessoal? Então, aguenta mais um pouquinho. Aqui no início, a gente vai sortear 3 cursos de ações com acompanhante. Já. A Saldanha deve terminar em uns 5 minutinhos, a gente vai sortear e finalizar. Boa. Isso aí é o que a gente chama de FOF. FOF nada mais é que um fundo de fundos. Tá? Como é que funciona a estrutura desse produto? Eu gosto de falar sempre da estrutura porque ela é muito para o cliente. A maneira como a gente montou é voltada para o cliente. Como é que ela é? Essa estrutura desse produto ela meio que se divide em 2 partes. Tá? De maneira simples, ela quase se divide em 2 partes. Tem a Speech, que faz a recomendação da carteira. A Speech é a nova casa de recomendação da Luciana Seabra. Então, a Luciana Seabra, dentro da Speech, faz uma carteira recomendada da estratégia. A Speech e a Luciana Seabra não recebem remuneração alguma para a venda desse produto. Ela simplesmente monta a carteira recomendada. Tá? E, por sua vez, a XP Asset segue a carteira recomendada da Speech e faz a carteira do produto, faz a estratégia do produto. Então, não existe conflito de interesse. Tá? A Asset acha que aquela é uma boa carteira e ela segue aquela carteira. E todos os papéis que estão
todos os fundos, né, que estão dentro daquela carteira foram sugeridos pela recomendação e a asset segue. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, já até respondendo aqui a pergunta do Leonardo, ele é um produto de acesso fácil. Tá? Por quê? Você entra no produto com R$5.000 e, se quiser, pode ativar contribuições mensais de R$500, tá? No mínimo. Tá? Ou fazer aportes esporádicos de R$500. Não é obrigatório. Tá? Então, 5.000 com 500 de maneira facultativa. Então, super baixo, R$5.000 com 500. E por que é bom ser super baixo? A carteira dele, dessa estratégia, tem mais ou menos uns 12, 15 produtos, não lembro de cabeça. Entra na landing page, vale a pena olhar a landing page. Gasta 5 minutos, vocês não vão se arrepender. Tá? Olha a carteira, aloca em produtos de renda fixa, renda variável, multimercado, alocações offshore, alocação em S&P, tem um pouco na carteira do PINCO, né, que é um fundo global de crédito super famoso. Então, vale a pena dar uma olhada na carteira. E aí, por que é muito bom os R$5.000 por estratégia? Você está comprando diversos gestores, uma recomendação super bem elaborada pela Spitio, com análise profunda das casas, do mercado, do cenário, colocando só R$5.000. E tem alguns nomes dentro da estratégia, como Velt, Núcleo, Atmos, Bulgari. São estratégias muito difíceis de você ter acesso no mundo 555. E na Previdência, então, nem se fala. Tá? Então, são estratégias que você consegue comprar hoje na Previdência, com um ticket muito baixo, com uma recorrência super baixa também e com uma diligência super alta da administração. Tá? Então, vale a pena a estratégia. Eu vou colocar só esse... Então, posso colocar todo o meu dinheiro na Super Prévia porque lá já está diversificado? Pode, tá? Porque lá já existe uma diversificação boa. Só que precisa ver se o perfil de risco que o produto tem vai ser aderente ao seu portfólio, vai ser aderente ao seu perfil de investidor. Tá? Precisa considerar isso, levar isso em consideração. É muito arriscado? Então coloca um pouquinho menos. Não, mas eu sou um investidor que toma muito mais risco do que a Superprev. Então coloca um pouco na Superprev e compra produtos de mais risco fora da carteira. Por exemplo, como o Rafa colocou, vou comprar produtos 100% ações. Tá? Então, vale a pena para diferentes perfis de investidores. Você só precisa calibrar o quanto que você vai colocar ou não na sua carteira. Um investidor que é extremamente conservador, essa aqui ela vai dar uma gastrite. A brincadeira que a gente fala, não adianta você ter retorno, e todo o retorno que você teve, você gastou com remédio de gastrite. Então, o investidor extremamente conservador tem que repensar, eventualmente não vai fazer sentido dentro do portfólio. É moderada para agressivo, né? Daí para frente pode, nas devidas ponderações, já faz sentido no seu portfólio, tá? E super interessante também é que, além do aporte mínimo ser muito baixo, né, de 5.000, é possível também entrar na superprevidência via portabilidade, né? Então, a sua previdência que está no banco, ou até a previdência que estiver dentro da XP, que você quiser mudar de estratégia, pode fazer via portabilidade também para a Superprev. Uma coisa que me encantou muito no produto, e eu, inclusive, tenho na pessoa física essa previdência, é que a própria XP faz a gestão de troca dos fundos, né? Então, se está no momento mais arrojado, ela vai ter um percentual maior naqueles fundos, né? Porque é um FOF. Então, é uma previdência que é um fundo de fundos de previdência. Então, ela pode aumentar o percentual de um fundo de ação, diminuir um percentual de um fundo renda fixa. Em determinado momento, ela pode fazer o inverso. Ela pode trazer estratégias internacionais, enfim. Então, é como se a gente não precisasse ficar mexendo na nossa carteira de previdência, porque vai ter um gestor profissional para fazer isso, para fazer uma gestão de 10, 15 fundos de previdência dentro desse FOF. Tá? Então, eu acho que é um produto, assim, super interessante. E uma coisa importante também. Você tirou a apresentação? Acho que tirei. Quer que eu projete aqui? Vou colocar aqui, peraí. Só para... Então, assim, uma coisa importante também da gente deixar claro é que essa estratégia, ela vai fechar daqui a um tempo, né? Eu acho que é algo que a gente tinha comentado também. Então, não vai ficar aberto para a hora que o cliente quiser entrar. A gente ainda não tem uma data de quando a estratégia vai fechar, mas justamente para poder proteger o retorno dos investidores do produto, não ficar entrando muito dinheiro e os gestores, às vezes, não terem, né, bons produtos ou não ser o melhor momento de fazer investimento, vai ter um período que a Superprev vai estar fechada.
Então, uma vez o cliente já dentro da estratégia, se você fizer a portabilidade, se você fizer um aporte, botar o mensal, enfim, você tiver o certificado, você pode fazer aportes a qualquer momento. Mas pode acontecer de daqui a 2 meses, 3 meses, 3 semanas, a estratégia fechar e você não ter mais acesso, tá? Então, é um produto que a gente gosta bastante. Isso aí. Acho que também não teve mais pergunta, Nina. Você quer ir para o sorteio? Como que você quer tocar aqui? Se a gente, eu estou perguntando, se deixar, eu vou falando até amanhã. Tudo bem. Já estou aqui com o resultado. Fizeram o sorteio. Então, foi a Maria Fernanda Vasconcelos, José Cordeiro de Almeida Neto e Marcos Andrade de Paula. Foram as 3 pessoas aí que ganharam os cursos com acompanhante. A gente vai entrar em contato com vocês pelo e-mail, tá? E, enfim, queria agradecer muito aí sua presença, todas essas explicações e todo o seu tempo. Agradecer muito aí também aos nossos clientes. E é isso aí. Vamos continuar trazendo aí mais conteúdo para todo mundo. Pô, show de bola. Se eu puder fazer uma última consideração, Nina, a previdência é para longo prazo, tá? Então, eventos de curto prazo, você não precisa, teoricamente, se preocupar ter uma ação precipitada ou tomar uma decisão sem muito estudo, tá? Sem o devido cuidado. O que não quer dizer que você não tenha que capturar oportunidades no curto prazo, tá? E aí, a minha provocação seu investimento é para longo prazo, nunca perca esse horizonte, mas fique atento às oportunidades de curto prazo. Tá? Então, uma oportunidade de curto prazo que a gente falou é a Superprev que a gente colocou aqui. Os 110 produtos que a gente tem na plataforma, diversos deles, assim como a Superprev, também fecham uma vez que atingem o volume máximo. Tá? Então, não deixe a oportunidade passar. Em momentos como a gente vive hoje, capturar oportunidades certamente muda muito o seu futuro. Então, mantenha o horizonte de longo prazo, mantenha a visão no longo prazo e captura oportunidade. Isso aí vai mudar bastante a sua carteira e o cumprimento dos seus objetivos certamente vão ficar muito mais facilitados. Tá bom? E contem com a ACT também para prestar aí toda a assessoria para vocês, enfim, e trazer os melhores produtos de acordo com o perfil de cada um. Tá bom? Show de bola. Boa noite, pessoal. Obrigada, Saldanha. Obrigado você, Nina. Obrigado a atenção de todo mundo. Boa noite e parabéns aos sortudos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.